pessoal que fez mestrado e doutorado lá da arquitetura, né? Foi a Prata da Apresentando. Casa, eu acho, não foi? Foi a prata da casa do João Paulo, né? Que Isso faleceu. mesmo. Isso Tadinho. mesmo. Acabou o meu doutorado, faleceu. Muito triste, nossa, uma grande Muito perda. triste. Podemos? Tá gravando. Ah, tá gravando. Muito boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais um episódio do podcast Arquitetura e Cidade. Podcast que a gente criou no curso de Arquitetura e Urbanismo do GB-FERP. E, em primeiro lugar, agradecer o apoio da Propex, né, do professor Marcelo, professor Anderson. Agradecer aos alunos que construíram junto esse episódio, as alunas Sara, Isabela e a Lara Campos, né, que pesquisaram um pouquinho sobre a nossa convidada de hoje. O nosso tema de hoje é o patrimônio cultural, né, a preservação e a conservação do patrimônio cultural. E a gente tem a alegria de receber a nossa egressa do curso de arquitetura, Ana Cristina Pinheiro Arbache, queridíssima aluna, ex-aluna, aluna também do curso de pós-graduação daqui, né, por um tempo, e hoje mestre, né, Aninha, em patrimônio cultural, pela UFRJ. Então, é uma alegria muito grande tê-la aqui, né, e assim, Aninha é graduada inicia em 2008, conclui em 2012, e atua em projetos de arquitetura de todas todas as ordens, né? Mas sempre teve uma aproximação grande com a arquitetura religiosa e, por isso, na pós-graduação, se organizou para trabalhar esse tema e, no mestrado, também seguiu esse caminho, né? E a Ana traz aí um escritório importante, o Casario Arquitetura, e tem mostrado, né, uma série de produções relacionadas ao desempenho da arquitetura cotidiano, recorrente, né, os projetos de casa, os projetos de comércio, os projetos de interiores, mas, nesse momento, atua também junto à Cúria Diocesana, fazendo um trabalho de consultoria importante, né, Aninha? Muito bem-vinda, Ana, no nosso episódio. É um prazer grande estar com você aqui, pela aluna que você foi, minha, e do curso, né, dos professores do curso, da comunidade do curso. Depois se tornou professora também do curso de tecnólogo em interiores. E a gente está sempre muito junto nas bancas. A Ana Cristina é chamada aqui direto, né, Aninha? Olá a todos. Muito obrigada, Andréia, pelo convite. É sempre um prazer, né? Eu sempre me sinto em casa quando eu chego aqui na UGB. Então, é muito bom estar sempre aqui, né? Retornar aos corredores e lembrar desse período que foi um marco, foi um divisor de águas, foi um período muito especial na minha vida, que foi a graduação, depois a pós também, né? E eu espero que eu consiga ajudar hoje os alunos, né, a ter esse olhar para o patrimônio cultural, né, de que, especialmente o religioso, que é uma área que eu venho atuando um pouco mais, como uma vocação possível, né, e necessária e muito gratificante. Uma área talvez um pouco menos falada, mas que também é uma atribuição, e é uma atribuição privativa dos arquitetos. Isso é Patrimônio, importante né? você falar, né? Essa, vamos dizer assim, essa particularidade, né? O patrimônio, o paisagismo, né? Áreas que são muito ligadas à especificidade da nossa profissão, né? Exato. E privativas ligadas a uma atuação privativa dos arquitetos, Dos né? arquitetos, exatamente. E aí, Aninha, voltando um pouquinho lá atrás, como é que é isso da arquitetura? Isso é da sua casa, da sua família? Você conviveu com isso na infância, na adolescência? Ou isso veio de uma percepção que isso era uma profissão e que você gostaria de lidar com isso? Como é que foi isso? O nome arquitetura eu fui descobrir quase ali na adolescência, mas de certa forma ela sempre esteve presente, né? Quando criança, o meu pai sempre me levava para passear aos domingos e a gente ficava passeando por alguns bairros residenciais de Barra Mansa, Santa Rosa, bairro de Fátima. E
era natural, era todo domingo, era um vínculo ali nosso, todo domingo a gente fazia esse passeio, e aí ficava olhando casas, conversando sobre a cidade, e depois a gente passava na banca de um tio meu de jornal ali no Ano Bom, comprava uma revista de arquitetura e construção. Ah, que máximo. Então isso foi virando uma memória. E aí, isso nos fins de semana, né? Mas você pedia a revista ou seus pais compravam porque achavam bacana? Não, acho bacana? que as revistas já foi num determinado momento onde eu pedia. Eu acredito que eu devia ter por volta de 7, 8 anos. Que não máximo, me recordo assim direito. Mas a minha mãe, ela tinha o sonho de fazer arquitetura. Ela fez matemática aqui na UGB. Ela não chegou a concluir, mas fez matemática com a intenção de fazer arquitetura depois. Mas ela é técnica de edificações e trabalhava na Telerge, fazendo projetos de instalações. Então, eu tenho essa memória muito viva também, de ir no fim de tarde, encontrá-la no trabalho e estar ela sentada na prancheta, aquela prancheta enorme, com RHT, Isso marcou, né? Eu tenho foto. Eu sentava na prancheta dela, achava o máximo, eu ficava naquela altura que todo mundo do escritório ficava lá embaixo, era muito legal, muito assim. Bacana. Né? Então, tenho essas memórias. E me recordo do meu pai, assim, me levando também nessa época, né, de 7 a 9 anos, na construção da nossa casa. E ele me explicando o que era o radier, aonde seriam os cômodos, aonde que eu queria o meu quarto. E aí eu falava, eu quero meu quarto aqui, em frente ao jardim. Então, de alguma forma, foi uma coisa natural, aconteceu. Foi apresentado para você de alguma maneira, mim, né? Exato. E aí você, naturalmente, veio fazer o curso e... Depois que você se formou, como é que nasce a Casario Arquitetura, Aninha? A Casario, ela, assim, desde que eu estava na faculdade, né, sempre tive o desejo de atuar mesmo. E eu, logo que me formei, iniciei o projeto de 2 casas em Barra Mansa. Foram 2 projetos que eu fiz de forma individual, mas logo após essas casas, ainda no primeiro ano ali de recém-formada, surgiu uma sociedade com um colega arquiteto também, e nós decidimos montar um nome para a empresa, né, para não ficar o meu nome e o dele, a gente resolveu fazer um nome. Então eu lembro muito nítido de uma reunião com a nossa publicitária, lá na Padaria Madrigal, onde a gente sentou e foi fazendo... Você já tinha uma publicitária, olha isso. Uma publicitária, então, essa coisa que no episódio passado que o Hugo falou de estruturar uma alteridade, uma identidade logo cedo, né? A gente pensou nisso desde cedo, essa ideia de gestão a gente sempre, de alguma forma, sempre teve, né? Sempre pensou nisso. Então, eu lembro muito bem, muito claramente de uma reunião, né, na padaria, onde a gente sentou para fazer um brainstorm da marca. Qual que seria o nosso nome? E aí a gente foi elencando, foi falando voluntariamente vários nomes. Eu falei, Casa Rio, mas as palavras separadas, Casa Rio. E aí, depois quando a gente foi ticando e cortando diversos nomes, quando eu olhei de novo aquele nome, eu falei, Casario. E aí fez sentido, porque Casario é um conjunto de edificações residenciais, né? O Casario de Ouro Preto, Casario de Tiradentes. E quando eu vi Casario, me trouxe também essa memória das cidades históricas. Isso, do patrimônio. Olha, já aí o patrimônio despertando aí. Exato. Já nesse momento. Então, né? assim, até falando dessa parte burocrática, a gente ali definiu o nome, fez logomarca, tudo direitinho. E o passo seguinte foi registrar o nome da nossa marca no INPE, que é uma coisa pouquíssimo falada, mas que eu acho muito importante, porque a gente consegue consolidar e trabalhar essa marca também. Então, a gente fez o registro junto ao INPE, com o escritório de advocacia, tudo direitinho. E depois, agora já mais recente, em 2021, se não me engano, a gente tornou empresa de fato, né? Então, a gente tem CNPJ, por conta da procura mesmo de clientes já pessoa jurídica, e não tanto mais pessoa física e residências. Já num outro momento, já né? Já num outro momento da carreira. Sim. A gente trabalhou bastante com casas, trabalho ainda com casas, reformas, mas começou a ter essa procura. E aí, como que eu emito nota? Como que eu faço? Como que é essa burocracia, né? Então, a gente buscou também essa regularização, digamos assim, com o CNPJ, que foi um outro passo também. Então, para deixar tudo certinho. Um outro momento, né, Exato. Ana? E assim, exponencialmente você se aventurou pelo patrimônio, pela área do patrimônio. Acho que isso vem da faculdade, você sempre gostou muito disso, né? Da história, foi sua professora de história também, né? Mas o que te estimulou escolher essa atuação, essa área, né?
Assim, voltando um pouco, eu acho que a coisa começou realmente lá na graduação, mas ainda de forma muito tímida. Eu não sabia, eu acho que ler, assim, as coisas que aconteciam, né? Mas eu tive a oportunidade de fazer um projeto, participar do projeto de iniciação científica. Eu acho que foi um divisor de águas ali, e por acaso a professora coordenadora foi você. É verdade, né? a E gente... ali foi um momento que a gente começou a pesquisar e a estudar a arquitetura moderna de Volta De Redonda. Volta Redonda, né? Depois Do culminou no movimento livro. moderno, isso. Então, ali eu acho que abriu o meu olhar e foi um primeiro momento onde eu falei, nossa, gosto disso, isso é bacana. E ali eu comecei a gostar dessa coisa do patrimônio, né, dessa arquitetura que permanece, que tem um significado, que conta uma história. E aí depois, na pós-graduação, né, quando eu comecei a fazer, eu queria falar de algum tema diferente, porque a pós que eu fiz aqui, ela nos apresentava diversos campos de atuação da arquitetura, né? Arquitetura contemporânea, né? Arquitetura e cidade contemporânea em várias áreas de atuação. Exato. E aí eu pensei, bom, vamos, por que não falar de algo, então, que eu goste, mas que também possa ser um nicho de mercado, né? Eu fiz essa reflexão antes de decidir qual seria ali meu trabalho, que na época foi um artigo. E aí foi quando eu resolvi unir uma paixão pessoal com a questão profissional, onde eu trouxe um pouco da minha religião, né? Eu sou católica, sempre gostei muito das igrejas, das construções, e resolvi falar um pouco sobre isso. Então, ali, mas ainda não necessariamente falando de patrimônio, mas sim de arquitetura sacra. Sim. Eu comecei a fazer esse desdobramento e estudar um pouco sobre isso, e aí foi meu primeiro contato. Quando eu terminei a pós aqui, né, com o artigo, ficou aquele ar de quero mais, sabe? Quero desenvolver mais, quero né? mais, exato. Eu me lembro bem desse momento, que você fez um artigo muito sofisticado, né, em relação à pós, e você falou, nossa, eu gostei muito disso, acho que eu quero ir para essa área, né? O que tem mais a me oferecer nesse caminho, né? E aí foi quando eu descobri uma pós-graduação em Curitiba, a FASBA, que foi, assim, uma realização. Eu acho que por encontrar mesmo um lugar que falasse especificamente desse tema, desse assunto. Da arquitetura religiosa, né, e de todos os seus princípios, da sua... Exato, falar de arquitetura sacra e da arte sacra como um todo, mas com essa especificidade da católica. Então, sim, era específico do catolicismo, do catolicismo. Né? Dos ritos e de toda a organização do templo, como é que ele se organiza. Exato, do espaço litúrgico, que tem toda uma arquitetura, toda uma particularidade que não cabe na faculdade por conta da carga horária extensa e de diversas tipologias É uma que a gente especialização estuda. mesmo, Exato. Né? A gente sempre discutiu muito isso, inclusive na pós que eu fiz aqui na UGB, a necessidade da gente se especializar, né? Como os médicos, por que não fazer como os médicos, né? A gente se forma um clínico geral, e por que não buscar uma especialização? Sim. Então, eu defendo muito isso, a gente precisa mesmo. Mas só que essa especialização, ela vem com o tempo, né? Descobrir no que eu quero me especializar, eu acho que não é uma coisa tão fácil, assim. Não é simples. Descobrir esse caminho. Então, lá nessa pós em Curitiba, realmente trouxe essa afirmação desse campo da arquitetura sacra, gostei muito. E durante a pós, né, já caminhando para o final dessa pós, eu passei no mestrado na UFRJ. Foi na pandemia, né? Foi na pandemia. Eu me lembro disso, que você me falava, olha, eu passei no mestrado, que coisa boa, né? Eu tinha esse desejo, né, por conta de ter tido a experiência de dar aula aqui no curso de design de interiores, que era uma coisa que eu não imaginava também. Eu não imaginava gostar de lecionar, e ali foi uma descoberta. E aí, quando eu saí dali, eu já fiquei com esse desejo de fazer mestrado, tentei em outras instituições e consegui passar ali na pandemia, passei do processo seletivo da UFRJ e iniciei. Então, foi um período bem conturbado, onde eu estava terminando uma pós e iniciando o mestrado, mas foi um período muito bom. Me lembro de você ter me procurado para saber qual era o objeto, o que você indicaria como objeto a trabalhar, né? Isso, porque eu entrei com um objeto, com uma edificação, mas que, por fim, né, discutindo com as orientadoras, a gente identificou que não era tão interessante assim, que caberia algo que necessitasse de um olhar maior, com uma história maior também, com mais tempo. Com caráter estético também, histórico, importante, isso. E a igreja
que você escolheu por fim foi muito importante Foi muito mesmo. importante, né? Então, eu na época, fiquei um pouco perdida. Eu falei, para quem que eu vou ligar, né? Liguei para a Andréia e pedi, né, algumas dicas. E aí, a gente chegou na Igreja Santana de De Piraí. Piraí, que ela é um marco no Vale do Paraíba, Ela é um né? marco. Piraí foi um lugar muito importante. A igreja demarca isso, né? A história da igreja é intrínseca à história da cidade, né? Do nascimento da cidade. E ela é a terceira igreja, se não me engano, mais antiga da diocese, que contempla aí um número de A cidades gente tem aqui a no de Vale. Resende também, que é A muito Resende, importante, se não me né? engano, De Nossa Senhora da Conceição, que é uma igreja importantíssima no Centro Histórico de Resende. sim, se não me engano, ela é a segunda mais antiga e a primeira é a Igreja Sacra Família do Tinguá, em Engenheiro Paulo de Frontin. Isso. E aí vem Resende e depois a de Piraí. Resende, quando o café chega, essa igreja logo depois acaba acontecendo, e ela é realmente uma igreja importantíssima. Inclusive, tem um trabalho grande agora no Centro Histórico de Resende, e ela é fenomenal, a igreja. Você conhece essa igreja? Conheço, já tive a oportunidade de visitar. Muito linda, né? Mas eu acho que ainda quando eu estive lá, eu não tinha essa formação, talvez não tinha tanto esse olhar, assim, mais técnico, é digamos fundante assim. para o Vale, e a de Piraí também. Também. Então, e aí, entrando no mestrado, mais com o objetivo inicial de me capacitar para poder dar aula no ensino superior, eu descobri o patrimônio. Então, foi realmente no mestrado que eu descobri e me encantei pelo patrimônio. E aí, não somente com o desejo de lecionar, mas também de atuar nessa área. Então, e aí começam outros desdobramentos, né? Porque também no mestrado a gente não consegue findar o assunto, né? A gente não consegue estudar tudo que precisa. Não consegue. A gente quer mais depois, né? Exatamente. E aí você também, essa história com a Cúria, explica um pouquinho pra gente, Aninha, como é que você é convidada pela Cúria Diocesana para fazer um trabalho de curadoria, de assistência técnica, como é que é isso? Durante o período do mestrado, acho que foi em 2022, se não me engano, eu fui convidada pelo padre Márcio Moraes, que até então era o padre responsável pela Comissão Diocesana de Patrimônio Histórico, e eu fui convidada para participar como um apoio técnico, né? Então, a comissão, ela tem historiador, tem engenheiro civil, tem 2 padres que participam e algumas pessoas funcionárias da Cúria também, mas também com essa formação na parte de patrimônio. Tem uma bacharel em Direito e não tinha nenhum arquiteto. Então, eu fui convidada nesse sentido, de já gostar da área. Ele já me conhecia desde após aqui na UGB, porque quando eu fui fazer os artigos, eu fui atrás deles para pegar material. Eu lembro que você foi na Cúria para saber desse espaço litúrgico mais um pouco, conhecer né? o material das igrejas, ver o que eles tinham a me oferecer também para o trabalho. Então, ali foi um início, né? Foi lá em 2014. E aí, em 2022, veio esse convite para participar. Então, para dar um suporte, né, de consultoria, ajudar na fiscalização das igrejas, do patrimônio da diocese, de orientação e educação patrimonial para os padres, para o clero de modo geral, também para os leigos, para os fiéis. Então, é um trabalho muito rico e, além disso, a gente também, muito necessário. Né? Porque o que tem de igreja que foi realmente perdeu completamente a sua identidade por conta de reformas imprecisas, reformas inconsequentes, né? Houve uma má interpretação de um momento, né, da história da igreja, no meu ponto de vista, que foi do Concílio Vaticano II, onde diversos padres, eu acredito, espero que por falta de conhecimento, foram adequar as igrejas, mas de forma muito radical, né? E que não era necessário. Como exemplo, a gente tem a igreja de Barra Mansa, né? A igreja de Barra Mansa, eu tive a oportunidade pessoalmente de ver os padres contemporâneos à reforma falarem que era preciso aumentar o templo, né? Porque era um templo cênico, né? Com aquela caixa cênica, e que o concílio dizia, né? Vamos trazer mais gente, e ela foi realmente bem radical, né, na reforma, né? Então, e aí isso a gente entende hoje que foi um equívoco. Então, a gente traz muita discussão também na comissão a respeito disso, e a gente sempre pensa em como levar essa educação patrimonial para o coletivo, né? Bacana. Então, na própria Igreja Santana de Piraí, que eu venho fazendo esse trabalho, então, já tem 5 anos, a gente descobriu, junto com o atual pároco lá,
peças que são... Lá é um patrimônio tombado, tanto a igreja quanto o seu acervo, e peças como a balaustrada, que é aquela divisão que fica na frente do presbitério, abandonada dentro de um depósito. E esse padre que está lá hoje, ele recuperou, inseriu novamente, que porque bacana. o concílio não falou para tirar esses equipamentos. Era para não usar mais, ele caiu em desuso, mas não era para tirar dali, porque se existia, que fosse mantido, que fosse né? mantido, exato. A memória das pessoas está ali, né? É um elemento que conta a nossa história, né? Então a gente não precisa tirar, de fato. Então, a gente trabalha muito com essa questão da educação patrimonial e também a gente tem feito um trabalho muito bacana de catalogação das peças históricas, de arte sacra. Nos municípios como um todo, nos do municípios Vale, como um todo. da diocese. Da diocese. Então, a gente já fez isso em Engenheiro Paulo de Fronten, Itatiaia, Mauá, Maromba, Resende. E aí tem vários. A gente precisa fazer ainda Barra Mansa, Volta Redonda, enfim. Rio Claro, nós já fizemos. Então, a gente está catalogando todas as imagens de 1800, belíssimas, belíssimas. A gente orienta na conservação, também na segurança, que é preciso colocar, por exemplo, câmeras de segurança nas igrejas, como muito vai armazenar essas imagens. Algumas imagens até a gente Barra Mansa fez um trabalho grande de recuperação da estatuária, da imaginária, né? Toda com a Cláudia, uma restauradora de Guaratinguetá. Pelo menos a santuária de Barra Mansa está recuperada, né? E tem casos que parece que não, mas quando a gente começa a estudar essa área de roubos, né, de imagens por conta do seu valor mesmo, são imagens únicas e tem um valor financeiro muito alto. Muito alto. Então, a gente teve um caso recente, se não me engano, há 2 anos atrás, da descoberta de uma imagem de Santana de Piraí, a imagem de Senhora Santana, que foi encontrada no museu em Tiradentes, no museu dedicado a Santana. Eu já fui nesse museu, é lindíssimo. Também nesse museu, imagina, nem sabia dessa história. E a Santana de Piraí está lá. Estava lá. Meu Deus do céu. E aí houve todo um processo judicial, enfim. Conseguiram identificar por conta de uma falha que ela tinha, se não me engano, na parte de baixo, e alguma foto antiga que um padre tinha, conseguiram identificar e por meio judicial conseguiram resgatá-la, né? E trouxe como que fala? Com um carro, né, da polícia, escolta, para devolver até a igreja. Então, hoje, o nosso trabalho de catalogação é também nesse sentido, é um trabalho preventivo, para que a gente consiga listar tudo que a igreja tem, todo o seu patrimônio mesmo, essas peças valiosas, e não só valiosas financeiramente, mas valiosas no seu sentido de memória também, e de arte, e para a gente ter catalogado, porque num caso fortuito desse, a gente consegue ali ter descrito falhas, um dedo quebrado de uma imagem, enfim, uma série de detalhes que vão que a gente usa para identificar essas imagens, né? Eu estou achando muito interessante isso que você está falando, Ana, porque uma pergunta que eu queria te fazer é sobre como é que você percebe a conservação e a preservação e a conservação do patrimônio cultural no nosso vale, né? Que é uma dificuldade para mim, como professora, como arquiteta aqui, perceber um certo descuido, né? Um certo desprezo por determinados elementos patrimoniais que são tão caros para nós, né? Recentemente, a gente vê acontecer coisas assim, bem difíceis mesmo de perceber, como é o caso do Moinho de Barra Mansa, que recebeu a Lucobonde, né? Foi revestido com pastilha cerâmica. Então, a gente percebe que tem um certo descuido, e você falando que a Cúria tem essa preocupação de criar essa equipe de informação, de educação patrimonial, é uma alegria, é uma grandeza a gente perceber que tem gente preocupada com isso. Eu queria te perguntar, né, atuando nessa área, quais são os grandes desafios por aqui, né? As grandes dificuldades por aqui, nessa nossa região do Médio Vale do Paraíba, que não é uma região qualquer, ela é uma região que vive de primeiro a expansão cafeeira, né? Então, a gente tem um patrimônio do século XIX importante, né? No fim do XVIII e do XIX, muito importantes, que em grande medida se perdeu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, como é que você vê como profissional
essa atuação? Ela pode ter uma perspectiva melhor, mais crescente, ou ela ainda é muito tímida e muito limitada? Assim, em relação à questão da manutenção, da conservação, infelizmente a gente encontra mesmo muita fragilidade nesse sentido. Então, seja da limpeza, por exemplo, de uma peça de madeira, que é com um material que não deveria ser limpo, por exemplo, uma água, e você deveria usar um outro material por conta da absorção, e aí tem cupim, enfim. Então, mas isso eu não vejo tanto como uma falta de zelo das pessoas, mas sim falta de informação. Sim. Porque muitas pessoas, principalmente na igreja, são trabalhos voluntários, né? Então, a gente entende que as pessoas estão fazendo isso de bom grado, mas falta essa formação. Então, a Cúria tem também investido e feito projetos de formação nesse sentido para a educação patrimonial, para explicar como deve ser feita essa conservação, essa limpeza, o manuseio. Nas visitas que nós fazemos, né, todo mês a gente tem visita nas igrejas e a gente consegue perceber, por exemplo, atrás do presbitério, né, das igrejas históricas, que fica um vazio ali, né, todo de madeira, mas um vazio por conta do altar-mor. Ali viram depósitos, e aí tem velas, fios, tudo de qualquer jeito. Então, é uma oportunidade da gente orientar como deve ser armazenado, que ali não é um local. Sim. A gente faz essa fiscalização, esse acompanhamento. E eu acho que existe essa preocupação da Cúria, assim como dos formadores de opinião na área de patrimônio, mas a gente tem muito patrimônio, pouca gente especializada, mas eu vejo muita força de vontade, muito desejo mesmo de guiar, de cuidar desse nosso patrimônio. Você tem percebido isso no momento contemporâneo, sim, né? Sim, tem percebido. Eu acho que há pouco tempo não existia, mas e essa área do patrimônio cultural, ela pode ser entendida para o profissional de arquitetura como uma área promissora, sob o ponto de vista da contratação de trabalhos, do valor desse trabalho reconhecido. Como é que é isso na nossa região, né? Eu acho que na nossa região é muito pouco valorizado. A gente precisa primeiro falar um pouco mais sobre isso, porque são projetos, eu entendo, de valores muito expressivos, porque é impossível uma pessoa, por exemplo, fazer um projeto de restauro, uma única arquiteta fazer um projeto de restauro. Sim, é impossível. A gente sabe bem disso. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, são diversos fatores, é um projeto muito mais complexo, não desmerecendo o projeto residencial, porque atuo muito nessa área, mas é um projeto muito complexo. Então, tem uma série de metodologias, de conhecimentos específicos. Né? Conhecimentos específicos. E de exames, né? Como na medicina você faz um raio-x, um exame de sangue, a gente precisa fazer exames no prédio para poder dar diagnósticos. A saúde dele, a prospecção, Exatamente. Né? A gente precisa, por exemplo, e faz parte do escopo de projeto, fazer uma prospecção estratigráfica, que é abrir uma janela de prospecção na parede, investigar quais foram as pinturas, a tecnologia dessa parede, qual que é a primeira tinta oficial que foi utilizada, para daí, então, ter partido para fazer um restauro, por exemplo. Me fugiu qual foi a pergunta. Não, se esse é um campo promissor profissionalmente para os arquitetos em conclusão, se formando, ou porque eu vejo na escola, né, na faculdade, muito interesse pelo patrimônio, um encantamento mesmo, né? A Fernanda, que estaria conosco hoje, ela tem projetos de iniciação científica nessa área. Eu própria tenho, no caso de Volta Redonda, a Memória Viva VR, né? Então, há um interesse fenomenal, mas é sempre um desafio concorrer nessa área profissionalmente, né? Eu acho que é isso. É um desafio muito grande e a gente precisa estar disposto a comprar essa luta. Por exemplo, na Europa, nos países mais consolidados, assim, né, de cultura mais milenar, né, isso não é nem discussão, isso é um mercado profissional efetivo, né? Sim. Mas no Brasil a gente ainda tem alguma dificuldade, algum desafio, por exemplo, né? falando de Volta Redonda, né, que é a cidade que nós estamos, o nosso patrimônio é moderno. O modernismo tem pouquíssimo tempo, então não se dá muito valor para essa história, mas é uma história, faz parte do nosso trajeto e por isso deve ser valorizado, deve ser resguardado. Conta a história dessa gente. Conta a história dessa gente, exatamente. Então,
muitas vezes a gente fecha o nosso olhar para essa arquitetura muito antiga, né? Barroca, enfim, e a gente esquece do que está aqui na nossa cidade e que é importante a gente realmente resguardar. Então, é uma área de atuação que eu acho muito difícil por conta de uma dificuldade de entendimento mesmo local das pessoas, mas que é preciso que a gente consiga, é preciso que a gente trabalhe para falar sobre isso. E eu não vejo que é uma área de atuação para logo que você se forma, mas para uma fase mais madura, talvez. Eu acho muito difícil, principalmente na nossa região, você se formar e já entrar nesse mercado. A gente precisa de encontrar, e aí eu recomendo muito a todos os estudantes que gostam e desejam trabalhar nessa área, né, buscar estágios, pesquisas, iniciações científicas na área para começar a descobrir esse mercado. Não foi o caminho que eu fiz, né? Eu não fazia ideia disso. Então, quem hoje já sente o coração arder para essa área, eu recomendo muito que procure estágio, escritórios que trabalham com essa área para que consiga já na faculdade desenvolver aptidões também para esse caminho, né? E de qualquer maneira, esse é um campo de especialização, né? É um campo de especialização muito caro e que requer muito profissionais especializados nessa área. E recomendo muito a atuação. Deixa eu olhar minha cola aqui um pouquinho. Eu vou precisar recorrer à edição. Eu queria falar tem uma fala que eu queria falar aqui. Que essa área é uma área que exige resiliência, né, e estudo contínuo. Então, é isso. É preciso que a gente faça cursos e mais cursos. Sim, para aprender. Investimento, É um investimento para aprender, de fato, a fazer mapeamento de danos, cadastramento. O levantamento métrico, por exemplo, de uma edificação tombada, não é tão simples, né, entre aspas, quanto o de uma levantamento de uma residência moderna, contemporânea, Exato. né? Então, a gente requer uma série de aprofundamentos para poder fazer esse estudo. Mas eu acho que é um nicho de mercado que a gente precisa trabalhar, precisa ser resiliente para conseguir se inserir nele. E o que eu vejo hoje da nossa região, que talvez seja um caminho, é buscar mesmo parcerias e coletivos com outros arquitetos, com outras pessoas. Tem muitos arquitetos do Rio, Goiás e São Paulo que atuam na nossa região, grandes escritórios, e talvez quando há dificuldade da gente competir, digamos assim, com eles, eu vejo como uma possibilidade de se unir a eles, né? Então, trabalhar junto, fazer parcerias, os próprios coletivos. É muito, muito, muito importante se especializar e acho que também a palavra resiliência que você disse aí, ela é fundamental, né? Você ter dentro do cenário, dentro da realidade que se coloca para o patrimônio no Médio Paraíba, tentar não esmorecer, né? Ir adiante, informar, criar uma estrutura de educação patrimonial importante. E, assim, a gente está se encaminhando para o fim, Ana, mas eu percebo que de todo esse tempo que eu trabalhei com arquitetura e muito diversificadamente, o patrimônio nunca saiu também da minha expectativa. Então, eu levei para a iniciação científica a parte ambiental e a parte ligada à urbanística e o ambiente, por causa do Rio Paraíba, que foi mestrado e doutorado, mas a história urbana sempre me interessou muito, a escala urbana patrimonial, né, do patrimônio cultural ligado à escala urbana sempre me interessou muito. Você se especializa na escala arquitetônica do edifício. Qualquer que seja a ideia, é uma ideia de presentificar o patrimônio, de trazer o patrimônio para o cotidiano das pessoas, para a convivência com as pessoas no cotidiano, né? Sim. Então, eu queria te perguntar, para a gente finalizar, assim, você acha que essa luta patrimonial, né, que você trava aí junto com a Cúria, que foi realmente um presente que você ganhou, né, de ter sido inserida aí nessa... Não, ganhou não, conquistou, né? Mas você acha que isso já faz diferença, já tem feito diferença na vida das pessoas, pelo menos dos fiéis que estão frequentando as igrejas e tal?
Sim, eu acredito que sim, porque a gente consegue realmente formar, né, as pessoas, orientar de como cuidar do nosso patrimônio, de que isso é válido, que é um trabalho de formiguinha, mas que é importante. E eu costumo dizer que assim, a nossa vida, né, ela é finita, porém o patrimônio ele permanece. Então, quem conta a história do nosso povo, a gente quando aprende, né, nossa família, por exemplo, a gente tem a nossa árvore genealógica que vai contar a nossa história, as fotos. O edifício, ele é isso, né? Ele é algo que permanece. Então, mesmo com as suas rugas, com as suas marcas, com as marcas do tempo, mas ele permanece. Então, por isso, eu acho extremamente caro e necessário que a gente lute e trabalhe para conservar esse patrimônio, né? E que traga para cá, para o presente, exato, né? Sim, exato. Para o convívio das pessoas. Exato, abrir, e aqui já até gostaria de aproveitar a oportunidade para estender esse convite, né, para todos os alunos interessados nessa área, que o nosso patrimônio está aqui, né? A gente às vezes acha que tem que ir fazer uma viagem de estudos distante, né, para Ouro Preto, para Minas, enfim. E a gente tem isso aqui, né? Seja na arquitetura moderna da nossa cidade, como nas igrejas do Vale. Então fica esse convite, né? Para quem tiver interesse, faça contato conosco. A gente pode tentar bolar alguma coisa, alguma visita técnica. Com a própria Cúria, com a própria né? Cúria, a gente pode levar esse convite para a Cúria. Agora a gente está participando aqui, né? Pertinho da gente tem a igreja de Nossa Senhora do Amparo, que está passando por esse processo de restauração. Já tem cerca de 10 anos a restauração dela. A gente está agora caminhando para a parte, não final, mas assim, já de uma segurança para poder abrir a igreja de fato à população, que é a parte de incêndio, e depois vem o restauro dos altares laterais, das imagens sacras, mas a igreja como um todo já passou por esse processo. Bacana. Então é uma arquitetura muito bela. Eu fui à obra da igreja, né, de Amparo, uma obra assim muito consistente, muito bem organizada, né? Uma empresa bem organizada. Uma grandeza aquela obra. Linda, de restauração, sim, né? Fica o convite, né? Eu acho que é importante Vamos a gente trazer sim, isso, né, pessoal? Pessoal do curso. Pois é, atividades complementares, isso. Né? Então a gente pode tentar bolar alguma coisa nesse sentido. E quando você falou da questão de se inserir nessa área, eu acho que a gente precisa, uma coisa que é válida para todos os nichos da arquitetura é fazer networking, né? Então, acho que participar dos eventos e buscar também meios. Um meio recente que eu descobri para também buscar uma alternativa aí de networking foi o concurso, né? Então, acho que eu posso falar um pouco sobre isso também. Claro, pode, com certeza. Que com o trabalho que eu desenvolvi, né, no mestrado, com a dissertação, eu consegui extrair dali o projeto, né? Foi um projeto complexo, entregue também. Eu peguei esse projeto e inscrevi num edital de concurso que teve do CAU-RJ, Pernambuco e Minas. Eu fui contemplada com a menção honrosa. E isso abriu portas também para o networking, que é uma coisa que eu não pensava, mas que é um caminho também. Então, a partir dessa premiação... Contatos, né? Exato, a gente consegue fazer contatos, consegue uma certa visibilidade. Sim. E é uma forma também de aparecer, de se expor, né? A gente consegue não somente fazer esse marketing pelo Instagram, mas eu vejo que os concursos são também uma oportunidade. Esse concurso, ele é um concurso que teve premiação financeira. E tem diversos concursos. Tem concursos para estudantes, para recém-formados. Então, eu sou defensora dos concursos. Sim. Na época da faculdade, a gente participou de um concurso. Participamos do concurso, vocês foram premiados, exatamente. Você e Fabinho, né? Eu, Fábio e Camila, que foi o Inova VR, pela Secretaria de Cultura aqui de Volta Redonda. Isso mesmo. Então, fica também aí uma dica. A minha dica, né, para os alunos que o concurso estarem sempre atentos também. A isso, né? Exatamente. A esses eventos e tal. Eu fico muito feliz, Aninha, de te receber aqui, né? Pela sua trajetória, por ter sido sua professora e ter também sido sua orientadora de iniciação científica, acompanhado o teu processo e, assim, fica um desejo enorme de estar sempre do teu lado, né? De você estar sempre aqui conosco, porque a sua contribuição é sempre muito importante para a gente, né, pessoal? E essa abertura de possibilidades também das visitações, a gente com certeza vai fazer esse caminho, né? Vai trilhar junto esse caminho. E agradecer a você pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar com a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, né? Eu acredito que em breve
A gente vai ter aí um evento, um curso, alguma coisa voltado para essa educação patrimonial. Eu não posso dar muito spoiler, mas assim que puder, eu vou fazer esse convite para vocês. Com certeza. Né? E também fica o convite para todo mundo que quiser. E também, assim, o convite para você trazer para o GB, né? Sediar isso aqui, a gente faz questão de levar isso como projeto, né? Porque a gente tem os auditórios e o GB está de portas abertas para as atividades extensionistas também. Então, a gente sempre travar parcerias aí nessa área, principalmente do patrimônio, muito importante para nós, para o Vale, para a formação dos nossos estudantes também, né? Do curso de arquitetura. Então, pessoal, Ana Cristina Pinheiro está apresentada como um caminho, uma narrativa muito importante dessa área primorosa de atuação, né? Que pode ser também conjugada com outras, né, Aninha? Que é o seu caminho. Você faz projetos de residência, você tem seu escritório, e não deixar o seu carinho e a sua dedicação com o patrimônio. Exatamente. Né? Eu diria assim, né, que uma fala que o patrimônio ele é uma das áreas mais silenciosas, né, da arquitetura, no meu ponto de vista, mas também uma das mais profundas e necessárias, né? Então é o que a gente realmente deixa um legado. Então, claro que quando a gente trabalha com residência, a gente está construindo algo bom para a família, mas eu acho que a arquitetura do patrimônio cultural... Ela é coletiva, é uma coisa, né? Que transcende, né? Transcende porque o impacto é coletivo. Exato. Né? É muito importante. Fica o convite para todos os estudantes. É uma área muito rica, requer muito estudo, muita determinação, muita resiliência, mas fica o convite porque é uma área que o que a gente ganha é muito maior do que a parte financeira. É importante o financeiro, mas é uma devolutiva muito, muito importante, muito mais valiosa nesse sentido, né? Que é ver uma igreja que está ali prestes a ruir, ficar de pé, resguardar a segurança dos fiéis, das pessoas que estão ali passando na igreja, no museu. Então, ver uma história perpetuada. Exatamente. Né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, pessoal. Até logo, Ótimo, gente. Obrigada por toda a audiência e vamos adiante. Obrigada. Até o próximo.